Oi, gente, tudo bem? Domingo à noite. Eu parei para pensar, né? Eu fico sempre pensando no tipo de mensagem que eu posso transmitir nos vídeos. E eu estava pensando sobre as minhas manifestações pessoais, né? Coisas que eu realizei e depois eu percebi que tinham muito a ver com aquilo que a lei da atração ensina, né? Há pessoas que chamam de lei de atração e outras pessoas que chamam de fé, né? Eu acredito nos dois. Eu tenho a minha fé em Deus e também acredito que o pensamento atrai coisas boas, né? Se você tiver constantemente um pensamento agradável, um olhar positivo sobre a vida, você é capaz de conquistar muitas coisas. E eu lembrei da minha casa. Bom, eu lembrei da trajetória que eu trilhei até ela, vamos dizer assim, né? E aí eu observei coisas que eu fiz, mas que eu não sabia que tinham sua base na lei da atração. Coisas que eu não. Técnicas, vamos dizer assim, né? Depois que você dá uma estudada, você vê que a lei da atração ela tem técnicas, né? Formas para fazer com que os seus pensamentos se concretizem de forma positiva, né? A gente se concentra muito o pensamento em coisas que não são positivas e está sempre acreditando que algo que não é legal pode acontecer. E a intensidade dessa fé é sempre maior, infelizmente, né? Do que quando a gente está pensando no positivo. Então, para isso existem as técnicas, para que você treine o seu cérebro, para que você consiga aprender a ter a fé no positivo também, né? Acreditar. E eu lembrei do ano em que eu decidi comprar a minha casa. Aquele ano não foi um ano muito bom para mim profissionalmente, né? Eu ainda não estava trabalhando como psicóloga, eu estava estudando, ainda não tinha me formado. E eu estava trabalhando há alguns anos numa empresa que inicialmente foi muito legal para mim, né? Eu me desenvolvi como profissional ali, eu entrei bem jovem, mas que os últimos 5 anos que eu passei lá, né, como profissional, foram os 5 anos mais duros da minha vida e aconteceu uma série de coisas. Se vocês derem uma olhada aí nos vídeos anteriores, vocês vão saber por que eu tô falando sobre isso, né? Sobre esse relacionamento, vai, que eu tive com essa empresa, esse vínculo. Mas eu tava lá, não era um momento bom para mim, eu me questionava muito sobre o que, que eu ia fazer depois daquilo, visto que é uma carreira bastante difícil, é uma carreira onde você trabalha com metas, onde você está constantemente lidando com pessoas que estão ali lutando de verdade, gente, para se manter e pessoas que têm suas dificuldades pessoais e que ficam ali naquele mesmo espaço vivenciando as mesmas experiências que você, só que de maneiras diferentes, mas com uma pressão em comum, que é a pressão pelo resultado a qualquer custo. Então, acaba que o clima era ruim e tudo, mas chegou o mês de férias e eu tenho o costume sempre de reservar, né, um tempo e ir para um lugar novo. Sempre tive esse hábito, né, durante as férias, sempre que possível ir para um lugar novo. E nesse ano eu lembro que eu resolvi conhecer Ubatuba. Eu tinha ido para vários lugares, eu já conhecia Maceió, Rio de Janeiro, Bahia, Aracaju, Minas Gerais, Brasília, Goiás. Espero não ter esquecido nenhum estado, né? Já tinha passado por esses lugares, mas aqui em São Paulo mesmo, que é onde eu vivo, eu não tinha ido ainda, não tinha tido a oportunidade de conhecer Ubatuba. E aí, eu olhando lá o Instagram, eu vi que uma ex-chefe minha tinha ido para Ubatuba, mostrou alguns lugares bonitos, aí me interessei. Então, logo entrei no Booking, fui lá, procurei, né, uma casa, aluguei
para passar o Réveillon de 2018, 2017 para 2018, a virada do ano, e reservei uma casa. Quando eu cheguei nessa casa com a minha família, né? A casa era muito bonita, galera. Eu não imaginei que a casa fosse tão boa assim, em relação às fotos que eu tinha visto e também pelo valor pago, né? Eu acho que é uma casa que merecia um valor de reserva até maior. Mas enfim, fui e a primeira coisa que eu vi foi aquela casa muito legal, grande, com espaço de garagem, 2 andares. Ela não era uma casa de alvenaria, que fala, né? Acredito que sim. Ela era uma casa, na maior parte dela era feita em madeira, né? Eu sou uma apaixonada por madeira. E era muito espaçosa, os móveis eles eram rústicos, mas ao mesmo tempo muito confortáveis e tudo combinava, sabe? Quando parece que foi tudo muito bem planejado. Então, e era bem próximo da praia, né? Lá em Ubatuba, que era a minha intenção. Muito bom. Eu adorei. Era a praia do Prumirim. Ótimo. Aí comecei a. Eu reservei para passar uns 5, 6 dias lá. E de repente, né, em conversa com a minha mãe, que é uma pessoa que eu divido muita informação da minha vida, é uma pessoa da minha absoluta confiança e eu posso dizer que é uma das pessoas que eu mais amo, que eu mais amo no mundo. E aí a gente comemorou a virada do ano lá na sacada, tudo, né? Tudo bem íntimo, porque a gente não chegou a convidar ninguém, então foi só eu e os meus pais, eu não estava no relacionamento na época, então fomos só nós. E de repente, envolvida por aquele sentimento que eu tive em relação àquela casa, bom, eu pensei, mesmo não sendo o momento ideal na empresa em que eu estava trabalhando, eu assumi o risco. Eu falei, mãe, esse ano eu vou comprar uma casa. E foi muito surpreendente porque a minha mãe, ela não é uma pessoa que gosta de correr riscos, né? Ela não é muito aventureira. E ela sabia as dificuldades que eu estava vivendo e ela poderia me desencorajar, né? Que é o que muita gente faz por medo de enfrentar o que pode acontecer no dia a dia, né? Que naquele caso eu já estava desconfortável na empresa, então a possibilidade era grande de eu ser desligada e ter comprado uma casa, e vocês já imaginaram, né? O resto da situação. Mas coloquei na minha cabeça e falei isso para ela, vou comprar uma casa, e foi muito pelo contrário, ela me apoiou. Ela disse que era a melhor coisa que eu faria, né? Em relação à minha vida pessoal, ainda que eu não tivesse um relacionamento estável, não tivesse com ninguém, ela sempre apreciou assim a minha independência e sempre me incentivou também em relação a isso. Então, falei, vou comprar uma casa e voltei com essa ideia na cabeça, só não toquei mais no assunto. E depois quem tocou no assunto foi o meu pai. Meu pai falou assim: olha, vamos em Suzano, né, no centro, porque eu não morava aqui próximo do centro, agora eu moro, e vamos procurar uma casa para vocês. Quando logo que a gente voltou, né, do feriado. Falei, vamos. E a gente foi em uma imobiliária, assim, que a gente achou um anúncio, né, na internet, fomos lá. Aí, inicialmente, eles me ofereceram uma casa também aqui próximo do centro, que estruturalmente é igualzinha à que eu estou agora, né? E estruturalmente é bem semelhante mesmo. Só que ela já estava pronta e eu não sei, eu não me vi naquele lugar, né? E aí eu falei assim: ah, não tenho interesse. E aí a gente voltou para casa, aí eu fiquei preocupada, será que eu vou achar alguma coisa, né? Que tem a ver aqui com o que eu quero e com o que eu posso fazer nesse momento. E aí fiquei, né, com aquilo dentro da minha cabeça,
Mas aí passaram-se alguns dias e eu não fiz mais assim, nada a respeito. Belo dia, tô indo no shopping com a minha família de novo, né? Depois de ter dito que ia comprar uma casa e ainda não ter chegado a nenhuma conclusão. Não fiquei me movimentando muito em relação a isso. A única coisa foi que eu coloquei uma apreciação, eu percebi depois tão grande em relação à casa que eu aluguei, um sentimento tão bom, que aquilo atraiu a casa para mim sem que eu fizesse muito esforço, né? Fui procurar a primeira vez, não deu certo, voltei, fiquei em casa numa boa, não fiquei remoendo aquele pensamento, mas um belo dia, tô andando na rua, indo pro shopping, quando eu vi um anúncio de uma casa, um condomínio que ia nascer, vamos dizer assim, aqui na minha cidade. Aí então nós fomos, chamei meus pais, né, que são os meus apoiadores, e aí fomos falar com o corretor, aí o corretor falou assim, olha, tem essa casa sim, mas ainda é um projeto, tá na planta e tudo. Vai levar 3 anos para ficar pronta. Mas então ele perguntou se eu gostaria de ir no local, né? Onde a casa seria construída, do condomínio. E aí fomos. Chegando, eu adorei a localização, é bem próximo aqui do centro de Suzano, perto do shopping, perto do hospital, perto de tudo e ao mesmo tempo num lugar tranquilo, que sempre foi o sonho da minha vida, né? Ter um pouco de tranquilidade, silêncio, é uma coisa que eu gosto bastante. Aí cheguei, desci do carro do corretor e aquele terreno imenso, mas zerado assim, era só mato, não tinha nada assim, vamos dizer, né? Tinha o bairro todo em volta, mas ele ficava frente a uma reserva natural. Para minha surpresa, e que foi muito feliz, porque eu não queria morar num aglomerado, vamos dizer assim, eu queria ter um espaço, né, legal. E quando existe reserva natural é proibido desmatamento e aquela área que ficava atrás não teria nenhum tipo de construção no futuro. Isso me deixou muito feliz. Vi o terreno, logo me apaixonei, me vi ali dentro. Dias depois eu voltei para ver a casa modelo. E aí, quando eu vi a casa modelo, é que eu me decidi. Gostei muito da casa modelo, aí mandei os documentos. Fiquei relaxada, muito engraçado, porque eu não fiquei ansiosa, não fiquei me questionando se ia dar certo ou não. E isso é uma coisa que depois eu aprendi na lei da atração, né? Eu não fiquei me concentrando nos problemas que eu estava passando que poderiam fazer com que a casa desse errado. Eu me concentrei na sensação que eu tive de felicidade por ter um espaço meu. E eu não fiquei pensando em como eu iria pagar caso eu fosse desligada da empresa, né? Como eu iria fazer, como é que seria, não. É uma coisa que até aprendi quando eu comecei a estudar a lei da atração, é que você não precisa se preocupar com a fonte das coisas, de onde vai vir, né? Você, que nem a gente fica pensando, o dinheiro só pode vir do meu trabalho. Quem disse? Quem disse que o dinheiro tem que vir obrigatoriamente do trabalho? Por que não pode vir de uma outra forma para a sua vida? E foi isso que aconteceu. Eu percebi que eu não me preocupei com nada, né? Com o que quer que pudesse acontecer no futuro, só que eu ia ter a minha casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Comprei a casa, independente do futuro profissional, do que eu fosse fazer, eu ainda estava estudando, né? Terminando o curso de psicologia, acho que faltava mais ou menos um ano para eu terminar o curso. Não fiquei pensando em como ia, como não ia, se eu tivesse que fazer a transição de carreira. Nada disso passou pela minha cabeça. E o que eu identifiquei disso na lei da atração foi o sentimento mesmo. Eu estava com aquele sentimento alegre de quem tem conquistado algo muito importante na vida, que para mim era o meu espaço. Então, para mim, eu estava num sentimento de satisfação muito constante, muita certeza de que eu ia conseguir, independente do que acontecesse comigo profissionalmente.
eu não estava preocupada de onde viria o dinheiro para eu continuar pagando a casa, terminar a obra e etc e tal. E uma coisa muito forte que eu sempre tive, e eu não sabia também que tinha a ver com a lei da atração, é o sentimento de apreciação, né? Eu lembrei de muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu devaneava muito. O que que é devanear, né? Na lei da atração. Eu ficava imaginando eu conquistando as coisas que eu queria muito, assim, né? Então, quando eu era adolescente, eu me imaginava na minha casa. Minha casa teria isso, teria aquilo, sabe? Plantas, etc e tal. E tudo isso de fato aconteceu. E assim que eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar. Vou fazer um vídeo assim com a minha humilde casinha para vocês verem, tá bom? Mas, enfim, é isso. As três coisas que eu destaco nessa trajetória são a apreciação, a crença, a certeza de que você vai conseguir e não se preocupar em como, de que forma, como que vai vir o dinheiro, o que vai acontecer depois. Nada disso é importante. O importante é você acreditar, tá bom? E apreciar tudo que está à sua volta, assim como eu fiz quando eu fui para Ubatuba, que eu apreciei muito, eu gostei demais e mantive aquele sentimento dentro de mim, mesmo não achando inicialmente tão rápido a casa quanto eu imaginei, eu encontrei o meu lugar, tá bom? Eu espero que isso também ajude vocês, espero que vocês comecem a apreciar bastante as coisas e a acreditar que vocês vão conseguir, tá bom? Até a próxima.